Olá! Hoje a gente vai falar de um conceito que usamos o tempo todo, mas será que entendemos mesmo o que ele significa? Risco. Parece uma palavra simples, né? Mas a realidade por trás dela é muito mais complexa. E, olha, fascinante. Bom, este aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar quebrando uma ideia bem comum sobre o que é risco. Depois, vamos entender a fórmula dele, como ele é, na verdade, uma construção social. E, para fechar, vamos dar uma olhada em como diferentes lugares do mundo lidam com isso. 23.000. É um número que pesa. Ele representa o número de pessoas que morreram no desastre do vulcão Nevado del Ruiz, na Colômbia, em 1985. Uma catástrofe terrível, sem dúvida nenhuma. E aqui entra a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. O evento em si, a erupção do vulcão, era ele o verdadeiro risco? A resposta pode surpreender e mudar a forma como a gente enxerga tudo isso. Então vamos fundo nessa questão. A primeira distinção, e talvez a mais importante de todas, é justamente essa que o título aponta. Essa é a definição oficial. Risco tem a ver com o potencial, com a probabilidade. É uma coisa que existe muito, mas muito antes de qualquer desastre acontecer. É como uma ameaça no ar, sabe? A possibilidade de que algo muito ruim aconteça. E essa diferença é fundamental, porque o risco permite que a gente haja antes, com prevenção. Já a catástrofe, bom, ela é o que acontece quando a prevenção falha ou não foi suficiente, e aí só resta correr com a resposta de emergência. Pensar em risco é, no fim das contas, pensar no futuro. Certo, agora que a gente separou os conceitos, vamos montar a equação para entender como o risco é realmente formado. O primeiro componente é o que chamamos de alha, ou a ameaça. Pense nisso como o evento em si que pode acontecer, um terremoto, um furacão ou um acidente numa indústria. É o fenômeno, a força da natureza ou da tecnologia. Só que a ameaça sozinha não cria risco. Ela precisa encontrar um segundo elemento que é crucial: a vulnerabilidade. E aqui a gente está falando totalmente sobre nós, sobre a exposição das pessoas, das cidades, dos sistemas a essa ameaça. E pronto, tá aí a equação completa. Uma ameaça só vira um risco de verdade quando tem uma população ou uma estrutura vulnerável no caminho dela. Um terremoto no meio do deserto, onde não tem ninguém, é só um evento geológico. Agora, o mesmo terremoto debaixo de uma cidade cheia de gente, aí sim temos um risco gigantesco. E a vulnerabilidade tem várias dimensões. Não é uma coisa só. Não são só os prédios que podem cair. É também sobre a fragilidade da nossa economia, a força dos laços na comunidade e até a saúde do meio ambiente onde a gente vive. Isso nos leva a uma ideia fascinante. O risco não é uma constante da natureza. É algo que nós, como sociedade, construímos e definimos. E essa percepção muda e muito ao longo do tempo. A forma como a gente entende o risco evoluiu bastante. A gente saiu de um modelo onde o risco era um problema técnico, resolvido por especialistas a portas fechadas, para uma grande conversa social, onde os nossos valores, medos e prioridades coletivas decidem o que é um risco que a gente aceita ou não. E essa citação resume uma ideia muito poderosa. A nossa sociedade moderna, com toda a sua tecnologia, não só resolveu alguns riscos antigos, como também acabou criando tipos completamente novos de perigos que as gerações passadas nem imaginavam. Agora vamos ver como diferentes culturas e países gerenciam o risco de maneiras completamente diferentes na prática. Na França, por exemplo, o modelo é bem de cima para baixo. O Estado assume esse papel de protetor, identificando e controlando os riscos através de leis e planos bem rígidos. A expectativa da sociedade é que o governo cuide da segurança de todo mundo. Já nos Estados Unidos, o sistema é mais parecido com uma parceria. O governo federal coordena e ajuda com recursos, mas os estados e as cidades têm muita autonomia para criar suas próprias estratégias. Um exemplo clássico são os códigos de construção anti-terremoto da Califórnia. Agora, o Japão é uma perspectiva totalmente diferente. É algo cultural. Lá, os desastres não são vistos como um risco que precisa ser eliminado. Eles são parte da natureza, algo com que se deve aprender a conviver. O foco não é impedir o evento, mas adaptar a sociedade para resistir e se recuperar dele. E o resultado dessas abordagens diferentes, como o gráfico mostra, é surpreendente. Mesmo com uma exposição imensa a terremotos, tsunamis e vulcões, as perdas econômicas do Japão são bem menores que as dos Estados Unidos. Isso mostra o poder de uma política focada em resiliência e adaptação.
E é fundamental a gente conectar esse conceito com a desigualdade no mundo. Para milhões de pessoas, a vulnerabilidade não é uma escolha, é uma consequência da pobreza que acaba forçando as pessoas a morar em áreas de risco, como em costas instáveis ou áreas que alagam. Chegando ao final da nossa análise, vamos juntar as ideias principais que a gente explorou até aqui. Então, o ponto crucial é este: entender o que é risco nos dá o poder de construir sociedades mais fortes, mais resilientes. E isso não é feito só focando nas ameaças, mas principalmente trabalhando para diminuir as nossas próprias vulnerabilidades. E para terminar, fica essa reflexão. Com as mudanças climáticas, com a tecnologia avançando sem parar, com a globalização, os riscos que a gente vai enfrentar amanhã podem ser completamente diferentes dos de hoje. Será que estamos ficando mais seguros ou estamos só trocando um tipo de perigo por outro? Fica o pensamento.